primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Que o Senhor abençoe as nossas preciosas professoras e as nossas flechas, as crianças, os filhos e as filhas da aliança. Amados, abramos a Escritura Sagrada na carta de Deus aos Efésios, o capítulo 2. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 2. Ainda com a série Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 2. Assim se encontra a poderosa palavra do Senhor. Na revista Almeida atualizada, assim se encontra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o texto prossegue, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí o versículo 6: e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, Deus o Pai, criados em Cristo Jesus, Deus o Filho, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, amém e amém. Povo querido, povo de Deus, povo da aliança, servos e servas do Deus Altíssimo, todos sabemos, todos aqui temos ciência, todos aqui temos a informação de que uma biografia, reverendo Abraão, servo do Altíssimo, uma biografia é a história de vida de uma pessoa. E essa história nos é apresentada, e essa história é narrada. É isso uma biografia. Todos sabemos também que todos nós temos a nossa própria biografia, seja ela escrita ou não. Nós temos uma história de vida. Nós temos uma origem, tanto biológica, como geográfica, como acadêmica. Nós temos características que foram formadas através das experiências. Todos temos uma biografia, sim. A igreja é um ente. Quem aqui já não falou
um ente querido, um ente. Na filosofia, diz que tem a ver com um ser. O ser humano é um ser, é um ente. Então a igreja ela é um ente, feita de gente. E a igreja também tem a sua biografia. A igreja também tem a sua história. Ela tem a sua história. E a biografia da igreja, Camila, a biografia da igreja ela é única. Ela é singular. Ela é incomparável. Na biografia da igreja, Jonathan, existem aquelas histórias não muito agradáveis, aquelas narrações não muito empolgantes, mas ainda bem que nós temos as narrações que nos empolgam, as narrações maravilhosas. A igreja tem uma biografia única, singular, incomparável. Pois bem, Júnior, Priscila, no capítulo 2 da carta de Deus aos Efésios, Davi, no capítulo 2 da carta aos Efésios, Maxwell, Carol, nós temos como que uma biografia da igreja. O apóstolo Paulo, Carlos, Ju, Leôncio, ele em todo o capítulo 2, ele nos oferece como que uma biografia da igreja. Por isso esse sermão vai ser parte 1 e sermão parte 2 com o mesmo tema. Que tema? A biografia da igreja do antes e do depois. E até coloquei aqui um outro tema com opção. A biografia que precisa ser lembrada. Pois no capítulo 2, leia em casa o capítulo inteiro, nós temos uma biografia, Gisele, da igreja. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, impelido pelo Espírito Santo, Flávio Gil Sol, ele nos oferece essa biografia da igreja. A biografia, Glau, do antes e do depois. Cabral, a biografia que precisa ser lembrada com frequência. Ela precisa ser lembrada. E quando a biografia da igreja, a biografia do antes e do depois, quando ela é lembrada, faz um bem à igreja. E como faz? E nós usamos aqui a palavrinha lembrada. Vocês perceberam que na segunda parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo, de certa forma, ele usa essa expressão? Observe aí, capítulo 2 da carta de Deus aos Efésios, e observem como é que ele inicia o versículo 11. Está com a Bíblia aberta aí? Portanto, lembrai-vos de que, só até aí mesmo. Lembrai-vos de que, portanto, tem tudo a ver com o que ele havia dito antes. E dá base para o que ele vai continuar dizendo. Portanto, lembrai-vos. Então a igreja tem uma biografia, ela tem uma história que precisa ser lembrada com frequência. A história do antes e a história do depois. E o sermão desta noite, ele se configura assim. Ele será justamente um relembramento dessa história. O sermão desta noite tem essa configuração. Nós vamos relembrar essa biografia nossa, a biografia da igreja do antes e do depois. E nós aqui dividimos essa biografia da igreja do antes e do depois em 7 partes. Permaneça com a Bíblia aberta. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. E observem a primeira parte dessa biografia do antes e do depois. Paulo Pacheco, Fabiana,
Joás. É Joás? Joá. Eu estou citando aqui, meu querido, porque eles já me falaram de ti. E fique tranquilo que foi de bem. Seja bem-vindo, tá, querido? É um prazer conhecê-los. Tá, conhecê-los. Estou falando conhecê-los no plural, porque, salvo engano, está aí com a sua esposa, não é? Já foram daqui. Ah, coisa boa. Sejam bem-vindos. Logo após, um abração. Joá, preste bem atenção, meu querido. No capítulo 2, do 1 ao 10. Vamos ver essa biografia da igreja? Essa biografia, Renan, do antes e do depois, e que a igreja precisa lembrar com frequência. E quando a igreja lembra com frequência, ela consegue se livrar também com facilidade do orgulho, da arrogância, da presunção, da soberba. Ela consegue lutar com mais frequência contra as obras da carne. Mas ao mesmo tempo, Lucas, Juan, quando a igreja ela relembra com frequência essa biografia do antes e do depois, ela também consegue cantar com alegria. Ela consegue se apresentar diante de Deus com júbilo. E muitas vezes percebemos no semblante de alguns cristãos a ausência dessa alegria. E uma das causas é a falta de relembrar essa biografia nossa do antes e do depois, essa história nossa do antes e do depois. Então vamos para a primeira parte dela. Já vou logo nominar. Precisamos relembrar que nós, preste bem atenção, fomos arrancados do mundo da morte para o mundo da vida. É assim que Paulo inicia o capítulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Precisamos relembrar, outrora, no passado, não muito distante para alguns, estávamos espiritualmente mortos. Pertencíamos ao cemitério ambulante dos mortos espirituais. Vivemos num mundo de mortos, é um cemitério ambulante, feito de pessoas espiritualmente mortas. E Paulo se dirige à igreja em Éfeso e diz: Saulo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se porventura você tem uma tradução aí, na qual você não encontra essa parte, ele vos deu vida, é porque dependendo do texto grego que foi usado para traduzir para o português, dependendo do tradutor, ele não usa essa expressão, mas ela está aí subtendida, ela está aí implicitamente, e é por conta disso que outros tradutores, inclusive da Almeida, revista Almeida atualizada, usa: ele vos deu vida, estando vós mortos. E ainda temos o reforço do versículo 5. Observem o versículo 5 do capítulo 2. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, o que ele fez? Deu-nos vida juntamente com Cristo. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Então vejam, isso faz parte da nossa biografia como igreja, a biografia do antes e do depois. Estávamos mortos espiritualmente, consequentemente não conseguíamos enxergar o verdadeiro Deus, não conseguíamos ouvi-lo. O morto não enxerga, o morto não ouve, o morto não tem sensibilidade, o morto não tem sentimentos, o morto não sente, o morto não atende, o morto não obedece. E Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem aqui não se lembra de um momento na vida do nosso dono, Jesus Cristo, no seu estado de humilhação, quando ele colocou os seus pés aqui na terra, alguém se aproximou dele e disse: deixe-me primeiro sepultar o meu Pai.
Alguém se apresentou para segui-lo, alguém se apresentou para fazer a obra, mas fez um pedido. Ilka Luciano, diácono elegante, ele fez um pedido, guerreiro. Qual foi a resposta dele, Luciana? Ou melhor, Sônia? Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vejam, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixe os mortos espiritualmente sepultarem os mortos fisicamente. Assim estávamos nós. Relembre isso, meu irmão. Quando você estiver com a tristeza querendo te dominar, abre Efésios 2 e leia para você mesmo. Luiz Ronilson, estando você morto nos seus delitos e pecados, Deus te deu vida. Alegre-se, homem. Alegre-se, homem. Alegre-se, jovem. Alegre-se, mulher. Alegre-se, criança. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Alegremos-nos, pois. Segundo, Dejanilton. Grave esse nome, viu? Dejanilton. Dejanilton está levando o fator oikos. Ei, gente, fator oikos. O-I-K-O-S. Tá bom? Eu estou aqui falando isso porque a minha dicção acaba parecendo que eu estou pronunciando 8. Um outro irmãozinho por esse dia já repetiu novamente, guerreiro. Então é fator oikos, é de onde emana a expressão economia, casa. O fator oikos para nós como igreja envolve as nossas redes de amizades. Amizades a partir da família nuclear, ela se estende, família estendida e a família ampliada, os amigos, as amigas. E Dejanilton está levando a sério isso. Deus seja louvado. Toda quinta ele chega, meu amigo pastor, minha amiga pastor, Deus seja louvado. Não é só ele não, estou apenas dando um exemplo. Dejanilton querido, sabe por que está acontecendo isso? Porque um dia tu estavas espiritualmente morto, mas o Deus da vida em Cristo te ressuscitou. Por isso tu estás fazendo isso. Isso é característica de alguém que de Deus nasceu, e nasceu de Deus e nasceu para Deus. Isaac. Segundo, Bíblia aberta. Nós fomos arrancados do mundo da escravidão do pecado para o mundo dos libertados por Cristo, em Cristo e para Cristo. Bíblia aberta, Efésios 2. O que é que diz o texto ainda no primeiro versículo? E andando para o versículo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, causa da nossa morte espiritual, delitos e pecados. Uma das palavrinhas ali descreve a fonte, a outra, os efeitos. Delitos, pecados. Pecados, delitos. Nós pecamos porque somos pecadores, ou éramos pecadores, na perspectiva de escravidão. Delitos e pecados. Deus nos arrancou do mundo da depravação, do mundo da escravidão, do pecado, para o mundo dos libertados por Cristo, em Cristo e para Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, leu em casa os versículos 17 e 18. É também o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, e ele fala sobre essa libertação. É como se ele dissesse a mesma coisa. Vocês eram escravos do pecado, mas agora não mais. Vocês são escravos de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus os libertou. Cristo Jesus os libertou. O apóstolo João, no evangelho que carrega o seu nome, narra também uma outra cena do nosso Senhor. No capítulo 8, quando o nosso Senhor se dirige aos seus compatriotas, diga-se de passagem, religiosamente zelosos,
diga-se de passagem, tinham zelo, mas na linguagem da carta aos Romanos, zelo sem entendimento, Romanos 10. Eles se dirigiam a essas pessoas assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eis aí mais uma parte da nossa biografia, do antes e do depois. Éramos escravos, pertencíamos ao mundo da escravidão do pecado. O pecado era o Senhor das nossas vidas. Agora não mais. O Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Fabrício, como é bom vê-los adentrando aqui, Aline. E acabamos de dizer que nós, como igreja, pertencíamos ao mundo da escravidão do pecado. O pecado era o Senhor das nossas vidas, agora não mais. O Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo. Essa é a nossa biografia do antes e do depois, Angélica. E essa biografia precisa ser lembrada com frequência. Fernanda, Nanda, para o seu maridão, o Diácono Júnior. Gravem isso. Alegremos-nos, pois. Não dá mais para voltar a brincar com o pecado. E Paulo vai dizer isso em Romanos 6. Porque dele o Senhor já os livrou. Vocês não são mais escravos do pecado. Isso não significa, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente ainda não peque. Mas não mais como escravos. Não vivemos mais no pecado. Pecamos, mas não vivemos mais no pecado. E por que não vivemos mais no pecado, mas ainda pecamos? É que as igrejas de tradição bíblica reformada, ela tem na sua liturgia um momento de contrição e quebrantamento. Quando o liturgo faz o que o presbítero Humberto fez nesta noite, ele conclama a igreja, convoca a igreja a partir de um texto ao quebrantamento, à confissão de pecados, ao arrependimento, mas acima de tudo, a proclamação do perdão de Deus em Cristo Jesus. Alegremos-nos, pois. Camuel, querido, alegremos-nos, pois, guerreiro. Alegremos-nos, pois. Terceiro, Bíblia aberta. Nossa biografia do antes, a biografia da igreja do antes e do depois. Observe, Eva, que coisa linda. O mundo, vejam, Deus nos arrancou do mundo que jaz do maligno para o mundo de Deus. Deus, pertencíamos ao mundo que jaz do maligno e Deus nos tirou desse mundo e agora pertencemos ao mundo de Deus. Onde é que está isso, pastor? Em Efésios capítulo 2, então Bíblia aberta. Efésios 2, novamente o texto aí, diz o que é o texto? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou transgressões e pecados. Aí o versículo 2 diz o quê? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É o diabo. Ele é o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não mais em nós. Pertencíamos ao mundo que jaz do maligno, hoje não mais pertencemos ao mundo de Deus. Se você está perguntando aí, pastor, eu lembro que eu li essa expressão, o mundo jaz do maligno. Então, registra aí novamente. Primeira carta do apóstolo João, carta de Deus, capítulo 5, versículo 19. Essa linguagem que o apóstolo usa, movido pelo Espírito Santo. O mundo jaz do... Agora, por favor, não seremos irresponsáveis de deixar de dar uma explicaçãozinha. O mundo aí não é a criação de Deus. O mundo aí é no sentido ético. É um sistema de vida contrário à vontade de Deus. É uma filosofia de vida contrária à filosofia de Deus. Envolve conduta, comportamento. É esse mundo que jaz do maligno.
É o mundo onde predomina a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Onde é que se encontram esses três elementos aí? 1 João, capítulo 2. João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É esse mundo que não deve ser amado. Pois tudo o que há no mundo, vamos lá? Sermão textual, para aqueles que querem pregar um dia. Sermão textual. Pois tudo o que há no mundo. Primeiro ponto do sermão: a concupiscência dos olhos. Segundo, a concupiscência da carne. Terceiro, e a soberba da vida. Não procede de Deus, mas do mundo. É esse mundo que se caracteriza pela concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida, que ele diz: não ameis o mundo. E Deus nos arrancou desse mundo que jaz do maligno para o mundo que é o mundo de Deus, o mundo da luz. Na primeira carta do apóstolo João, primeiro capítulo, João ele diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora observem, a partir dessa afirmação, Fabrício, João o apóstolo diz: se alguém diz que tem comunhão com ele, se alguém diz que se relaciona com ele, mas anda nas trevas, está mentindo. João é forte, não? Ele não faz, ele raramente ele usa palavras que atenuem o que ele quer dizer. Ele é direto. Esse alguém está mentindo, porque Deus é luz. É nesse mesmo capítulo que ele diz: se você diz que tem comunhão com Deus, que Deus é luz, mas você não vive em comunhão com teu irmão, você está mentindo. Porque quem tem comunhão com Deus, que é luz, tem que ter comunhão com teu irmão, que também serve ao mesmo Deus da luz. Ele nos arrancou desse mundo que já do maligno, e agora pertencemos ao mundo de Deus. Deus seja louvado. Quarto lugar, Bíblia aberta. Vejam, Ele nos arrancou do mundo da carne para o mundo do Espírito Santo. Mais uma vez, carne aqui não tem nada a ver com o nosso corpo. Foi Deus que formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Carne aí também no sentido ético. Envolve coração inclinado para o mal. Carne aí é uma outra palavra para pecado original, natureza corrompida. E nós pertencíamos ao mundo da carne, e Deus nos arrancou do mundo da carne para o mundo do Espírito. Pastor, onde está no texto isso aí? Bíblia aberta, Efésios 2. Observem o texto sagrado. Estamos apenas sendo didáticos, fazendo um resumo. Então vejam, versículo 2: nos quais andaste no passado. Nos quais andaste no passado, está ali, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Lembrem, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí vem o versículo 3 e diz o quê? Entre os quais também todos nós andamos outrora. No passado nós andamos também segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Só até aí. Outrora pertencíamos a esse mundo, o mundo da carne, o mundo dos prazeres pecaminosos, o mundo das orgias em todos os seus sentidos, o mundo da promiscuidade, o mundo da infidelidade, o mundo da desonestidade, o mundo de uma vida desregrada. Mas agora não mais, porque desse mundo Deus nos arrancou. Na carta aos Colossenses, Paulo também diz: Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Não mais. Não estamos mais no mundo da carne, mas no mundo do Espírito.
Aí sim, pastor, quanto ao mundo da carne, beleza, mas e o mundo do espírito? Ora, leia em casa, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Você vai encontrar Paulo falando sobre as obras da carne. Isso vai enriquecer mais ainda o que você está ouvindo aqui. E em seguida, a partir do versículo 22, ele diz: e o fruto do Espírito é. A igreja conhece de cor. E o fruto do Espírito é. Gálatas 5:22. Vamos lá? Amor. Eu vou repetir: amor, alegria, paz. Que coisa linda. O que mais? Olha, Raquel está citando de cor. Eu estou ouvindo daqui. Denise já citou longanimidade, mulherada de Deus, flores do jardim de Deus, que é a igreja. Vamos lá? Mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas, a lei. Aí ele vai quase que encerrar o texto, Aline, dizendo: andai no Espírito. Andai no Espírito. Essa é a biografia do antes e do depois. Pertencíamos ao mundo da carne, agora pertencemos ao mundo do Espírito. E isso precisa ser visto nas nossas relações com o outro. Enquanto estávamos cantando, eu fiz uma oração e eu quero compartilhar com vocês. O apóstolo Paulo compartilhava as suas orações. É didático compartilhar. E uma das orações e um pedido que eu fiz: Senhor, Tu conheces cada ovelha aqui. Tu sabes como cada ovelha chegou aqui hoje. Visita cada ovelha, Senhor, com graça restauradora. Senhor, visita cada coraçãozinho aqui, Senhor. Esta igreja é tua, este povo é teu. Aqueles intervalos de uma estrofe do canto para o outro, aproveite. Quem faz do culto também ser um culto agradável a Deus é o coração quebrantado na presença de Deus. É um coração contrito na presença do Senhor. Aí você canta, aí dá uma paradinha, aí você ora, aí você canta, aí dá uma paradinha, aí você ora para o lado esquerdo e olha: Senhor, visita Simone, Raquel, Tu conhece a necessidade dela. Aí você volta a cantar, aí depois olha para o outro lado aqui e diz: Senhor, Mônica, Senhor, é Tua serva, é Tua ovelha, visita. Aí você volta a cantar, aí você dá uma olhadinha para cá e diz: Senhor, Denise, Senhor, Senhor, realiza o meu sonho como pastor. Aí você volta a cantar. Deus seja louvado. Não, eu estou falando, oremos uns pelos outros. Todos temos necessidades, todos temos carências. Aí você olha para alguém que está andando com submissão e diz: Senhor, não deixa, porque nós já sabemos onde vai dar esse caminho da insubmissão. A soberba precede a queda, a ruína. Aí você tem que orar: Senhor, quebranta esse coração. Essa pessoa é tua, ele ou ela pertence a ti. Não deixe, faça eles enxergar que eles estão namorando com arrogância, namorando com a soberba. Não deixe, Senhor, porque já sabemos onde vai dar isso. Tiago diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que significa? Não é o resistir passivo. Não é alguém que diz: eu não quero papo com você e se afasta. Não, a ideia de Deus resiste ao soberbo, ele parte para cima. Ele sai de onde ele está e vai de encontro. Grave, tentando aqui usar o português corretinho para transmitir a mensagem. Ele não vai ao encontro. Quando ele vai ao encontro, ele vai para abençoar. Ele vai como amigo. Quando ele resolve ir de encontro, ai. Se Deus é por nós, abre ala que a igreja vai passar. Mas se Deus resolver ser contra nós ou contra alguém, quem vai nos salvar? Mas ainda bem que Deus é por nós. Se estamos em sintonia com Ele, alinhados com Ele. Bíblia aberta?
quinto lugar, pertencíamos ao mundo dos filhos da ira. Essa é forte. Agora não mais. Pertencemos ao mundo dos filhos do Deus de toda a graça. Éramos membros do mundo dos filhos da ira. Pastor, o que significa? O mundo dos filhos da ira, pessoas que são objetos da ira de Deus. Com todo respeito a algumas igrejas do Senhor por esse Brasil afora, mas esse tipo de mensagem não se prega mais hoje porque não lota estádio. Mas nós não queremos lotar um espaço por lotar. Nós queremos ver esse espaço aqui lotado, mas de pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas para isso elas precisam ouvir a verdade, porque Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Éramos filhos da ira, pertencíamos ao mundo dos filhos da ira, ou seja, como objetos da ira de Deus. Por que objeto da ira de Deus? Porque os filhos da ira vivem em desobediência. Está lá em Efésios. Vamos ver aí Efésios 2. Observe Efésios 2 ainda. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, adiantando: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, por conta de tudo isso, filhos da ira. Agora observe, gente, o texto não parou aí. Como os demais. Sabe o que significa? Quem não está em Cristo não tem um campo neutro. Quem não está em Cristo é filho da ira, é alvo da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo que é alvo da ira de Deus, Deus está conclamando: eu estou aqui para arrancar você desse lugar. Eu estou aqui para tirar você do mundo dos filhos da ira e transportar você para o mundo dos filhos da graça de Deus. O texto continua. Observem o texto aí, meus irmãos e minhas irmãs. Versículo 5. Mas Deus, volte aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aí o 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pertencíamos ao mundo dos filhos da ira. E Deus, pela sua graça em Cristo Jesus, desse mundo nos arrancou e nos transportou para o mundo dos filhos da graça de Deus. Por isso ele diz: pela graça sois salvos. Essa é a biografia da igreja do antes e do depois. Isso tem implicações, gente. Sexto lugar, de trás para frente, de frente para trás. Pertencíamos ao mundo dos desobedientes, mas Deus nos tirou desse mundo e nos colocou no mundo dos obedientes. Logo no início, Paulo diz que o espírito da potestade do ar, ele influencia quem? Ele está regendo a vida de quem? Dos desobedientes. Assim nos encontrávamos nós outrora, mas não mais hoje, porque Deus nos tirou do mundo da desobediência e nos transportou para o mundo da obediência. Obediência a Ele, a palavra dEle. Cristo disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. 1 João capítulo 2, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar na escritura tem um sentido ético, envolve conduta, comportamento, ou seja, tenha a conduta de Cristo, tenha o comportamento de Cristo. Faça o que ele fez, ame como ele amou, perdoe como ele perdoou, abrace como ele abraçou, acolha como ele acolheu, enxergue como ele enxergou. Em o nome de Jesus Cristo, igreja amada,
que em nossas relações façamos esse pedido com frequência. Senhor, me ajuda a enxergar o meu irmão como o Senhor enxerga. Ajuda-me a enxergar o meu irmão como o Senhor enxerga. Quando você faz esse pedido, meu irmão, há um mover no coração. Que por mais que teu irmão esteja fazendo algo que te deixa como que um vulcão soltando lavas, você começa a olhar para ele assim e diz: ó Senhor, tenha compaixão. Tenha compaixão dele. Você já deu vontade de chorar por ver um colega teu do ministério caído? Ou você sentiu raiva apenas? Deve sentir duas coisas: raiva pelo comportamento pecaminoso dele, mas ao mesmo tempo teu coração deve chorar porque um soldado tombou. Você quer um texto bíblico que compartilhe isso? Quem foi o rei que perseguiu com veemência Davi? Qual foi o rei que perseguiu com ódio e por inveja Davi? Saul. E o tempo todo Davi: ó rei Saul, não é isso não, ó rei, eu sempre te respeitei. Olha, eu tive a oportunidade de te matar. E de fato, Davi chegou lá, o rei estava dormindo, tirou um pedacinho das vestimentas do rei e fez isso com temor, meu amigo. Depois disse: ó rei Saul, ó pai Saul, ó, se fosse verdade o que estão dizendo de mim para ti, eu teria te matado aqui, ó. Aí Davi, parece que alguns minutos de juízo: meu filho Davi, vai em paz, daqui a pouco muda de novo. Agora observe, Saul vai para a guerra com seu filho Jonatas. Ambos tombam no campo de batalha. A notícia chega que Saul, o rei de Israel, tombou. Meus irmãos, quando eu leio isso eu fico arrepiado. Qual foi a reação de Davi? Ufa! Foi essa? Agora eu me assento no trono. O trono é meu. Foi essa? Leia 1 Samuel. Leia 2 Samuel logo no início. 2 Samuel, primeiro capítulo. Vou parafraseá-lo. Ó Deus, tombou a glória de Israel. Ó Deus, tombou a glória de Israel. Ele chora porque Saul tombou. Ele chora porque Saul, seu rei, tombou no campo de batalha. Precisamos aprender a chorar pelo outro. Apesar de muitas vezes ter um comportamento ofensivo e precisam ser exortados, mas precisamos aprender a chorar. Uma vez um colega meu estava naquele processo de descobrir a vocação. Então naquele tempo ele foi enviado para um campo com a minha tutela, lá no sertão de Pernambuco, Santa Terezinha, Tabira e tal. Aí esse jovem missionário já estava no campo como obreiro, sob a minha tutela como pastor, mentor. Aí não vigiou, foi para a universidade. Opa, calma, o problema não foi a universidade, mas foi fazer um curso lá e tal, patos e tal e tal. Daqui a pouco resolveu se rebelar contra o Criador. É triste, um jovem talentoso. E as consequências não foram boas. Aí um outro líder chegou ao meu conhecimento que uma determinada equipe disse assim: bem feito. Bem feito. Não. Paulo diz aos Coríntios: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Precisamos aprender a chorar pelo outro, derramar lágrimas pelo outro. Não, Senhor. Ó Senhor, meu irmão caiu, Senhor. Ele está arrebentado, o mundo está zombando dele, o mundo está dando risada dele. Ó Senhor. E para encerrar, pertencemos ao mundo da autoglorificação. E Deus nos tirou desse mundo da autoglorificação, nos transportou para o mundo da glória de Deus. Efésios agora, continua o texto, versículo 6. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observem,
para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E o texto agora prossegue. Agora observem, Paulo está dizendo no versículo 7 que a igreja, ela será uma demonstração eterna da graça de Deus, da bondade de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. Aí quando chega o versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Está aí o mundo da glorificação. E isto não vem de vós. Porque quando pertencíamos ao mundo da autoglorificação, característica, síndrome de Nabucodonosor, olhou para o seu império, olhou para o seu castelo e disse: ó grande Babilônia, eu construí com o meu braço forte e para a glória do meu nome. Assinou a sentença de abatimento. Deus partiu para cima e disse para ele: quem é Deus? Quem levantou a Babilônia? Quem levantou Nabucodonosor? E nós sabemos qual foi a história. O mundo da autoglorificação se caracteriza assim: se não for comigo, não acontece. Só aconteceu porque calma, moço. Eu gosto dessa expressão do Joelso. Ele usa com frequência: moço, isso é coisa de baiano, viu? Eu sou baiano também. Moço, calma, moço, calma, mocinha, baixa o nariz. Steve Swagger, o evangelista Steve Swagger, numa pregação, numa cruzada na Argentina, ousou dizer que sem ele não aconteceria a evangelização na Argentina. Foi só questão de tempo. Ele apertou o gatilho, Deus o abateu. Titanic, eu gosto de assistir, mas não é para ver a cenazinha romântica, o casalzinho ali não. É para ver justamente o navio descendo. Sabe por quê? Alguém desse: nem Deus afunda. Nem Deus afunda. Pertencíamos ao mundo da autoglorificação, dele fomos arrancados e agora pertencemos ao mundo da glória de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o texto prossegue: não de obras para que ninguém se glorie. Na igreja não há lugar para autoglorificação, não há lugar para vanglória. Na igreja só há lugar para a glória de Deus, para a glória do Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E a igreja se deleita em ver o seu Deus sendo glorificado. Aí o versículo continua: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, aí sim, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Eis aí a nossa biografia, do mundo da autoglorificação. Eu posso, eu fiz, sem mim ninguém faz, sem mim não teria acontecido. Aí o Senhor Deus diz: acontece sim, porque Ele faz até as pedras clamarem. Deus é Deus. Deus é Deus. O apóstolo Paulo compartilha conosco, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele teve uma visão dos céus extraordinária. Ele começa falando como se fosse uma outra pessoa, de repente ele se volta para si e diz: foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Benditos espinhos da carne, porque eu não tenho dúvida que aqui e acolá eu percebo Deus. Está doendo, você já sentiu isso aí? Está doendo. É Deus dizendo: eu estou te livrando do pior. Aí Paulo diz
Ele ora e Deus diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando vocês estão com os joelhos dobrados que vocês são exaltados. Os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pastoreávamos em 2017, até 2017, pastoreávamos uma igreja com 160 membros. E por razões missiológicas, passamos a igreja para outro pastor. Sem entrar em detalhes de alguns temas que apareceram no caminho. Um colega meu disse: tu é doido, cara, de Recife, um pastor congregacional. Deixaste aquela igreja, a igreja te amando, te querendo. Eu sei que é missões, tu gosta. E agora, ficaste sem nada. Aí voltamos para Petrolina, com as mãos no bolso, sem completar a frase. Aí o Todo-Poderoso diz: na prática, quem ri por último, sempre ri melhor. Porque Deus é Deus. Deus é Deus, e essa é a nossa biografia. Relembremos essa biografia, a biografia do antes e do depois. Como já dissemos no início, essa biografia ela vai nos livrar da soberba, da arrogância, mas também ela vai nos empurrar para cultos alegres, gratidão, júbilo de Romanos 8, diante dessas coisas. Portanto, diante dessas coisas, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante do que dissemos aqui, podemos afirmar: Deus é por nós. Então, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. E não nos esqueçamos dessa nossa biografia do antes e do depois, para a glória de Deus. A igreja de pé, Isaías 55, os versículos 12 e 13, obrigado, guerreiro. Isaías 55. Isaías, o capítulo 55, os versículos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E o 13, em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. É mais um texto que ilustra o antes e o depois. E o nosso Deus é poderoso para transformar o nosso antes de miséria no depois da exaltação, no depois da glorificação para a glória dele.